Olá e bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar um bocadinho sobre hábitos que me fazem sentir bem e sem grande surpresa são exercício físico, alimentação equilibrada, a qualidade do sono e o autoconhecimento. E este vídeo surgiu, ou esta ideia do vídeo surgiu, porque em fevereiro eu terminei de ler este livro, Horário Mude de Vida, e partilhei e vi que as pessoas tinham interesse em relação a isso. Eu não vou falar particularmente do livro, mas vou tentar integrar as experiências que eu já tive, as coisas que eu tento fazer para melhorar nestes campos todos e tudo o que eu acho que de uma maneira prática se possa encaixar na vossa vida e na criação de novos hábitos. E esta é uma intervenção do futuro, só para dizer que o vídeo acabou por ficar estruturado da seguinte maneira. Numa fase inicial eu faço uma abordagem mais geral sobre hábitos e rotinas e onde mostro 3 livros de autoajuda que podem ser importantes para o processo. E posteriormente eu falo mais especificamente sobre alimentação, exercício físico, a rotina do sono e autoconhecimento. E se tiverem um interesse específico só sobre essas partes, eu vou deixar na caixa de descrições os minutos em que começa cada um dos capítulos. E esta é a minha experiência, a minha partilha baseada naquilo que eu sou hoje em dia. Eu não vou anunciar nada de novo, não tenho assim medidas nenhumas bombásticas, mas sei que depende só de nós. Eu falo por experiência própria e se há uma coisa que nós somos profissionais é arranjar desculpas para tudo e para nada. Vamos fazer exercício físico. Está a chover, está a fazer sol, está frio, dói-me a perna, dói-me a barriga. Nós conseguimos inventar desculpas para tudo. E obviamente que nós aqui temos que saber distinguir o que é que são essas desculpas do não me apetece, tenho que inventar alguma coisa aqui na minha cabeça e desculpas reais, mesmo como limitações físicas. Eu acho que um bom ponto de partida é descobrirmos qual é que é a nossa motivação real. E não são coisas assim muito abstratas como quero perder 5 quilos ou quero ser magra. O que é isso? Porquê é que isso me vai fazer feliz? Porquê é que eu quero isso? Eu acho que temos que ir assim por um caminho um bocadinho diferente, que é pensar, eu gostava de ter uma alimentação melhor, para ser mais saudável e talvez assim eu consiga perder alguns quilos. Eu também quero frisar que em tudo aquilo que eu possa dizer aqui, vocês têm que encaixar isso na vossa vida e na vossa realidade. Se é uma pessoa que, sei lá, toda a vida teve 55 quilos e agora ganhou peso por algum motivo, porque esteve em casa no confinamento, não é? Aí a pessoa pode fazer assim tipo uma dietinha, consumir menos calorias, queimar mais calorias e vai chegar ao peso ideal. Mas a perspectiva se calhar que eu trago aqui é pessoas que têm, por exemplo, problemas, distúrbios alimentares, pessoas que têm obesidade, e eu falo com causa própria porque eu já pesei 100 quilos, portanto desde há 20 anos que faço reeducação alimentar e eu sei que já algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo especificamente sobre esse meu processo, mas um vídeo específico sobre o tema é uma coisa que demanda de mim alguma disponibilidade mental, emocional, coisas que se calhar ainda não estão muito bem resolvidas na minha cabeça e que eu preciso de mais algum tempo. Mas não é nada de excepcional. Eu acho é que nós temos que digerir bem os nossos processos para conseguirmos pôr cá para fora e conseguirmos partilhar as coisas assim devidamente. E à medida que eu estou a gravar o vídeo, e acreditem que eu tinha assim um fio condutor, mas parece que isto vai para um lado e vai para o outro e vão surgindo ideias e apetece-me depois falar de coisas diferentes, mas eu espero que vocês consigam assim compreender a minha linha de raciocínio. Então, voltando um bocadinho atrás, o primeiro ponto é descobrirem a vossa motivação para fazer alguma coisa diferente ou para estabelecer um novo hábito. E então agora vou tentar introduzir aqui assim um bocadinho o tema. Eu recebi mensagens a dizer que este livro tinha sido importante porque tinha mudado a maneira como as pessoas viam as coisas. Em relação a mim, eu sinceramente não achei que fosse life-changing. Mas isto porquê? Porque muitas das ideias que são aqui desenvolvidas eu já as tinha. É que nós temos que ajustar a nossa rotina ao ritmo biológico circadiano. Então, coisas que isto diz ou aconselha a fazer e que eu já faço.
Acordar cedo, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação. Eu acordo todos os dias entre as 5h10 e 5h30 da manhã, faço exercício físico, vocês sabem que eu tento ter sempre cuidado também com a alimentação, portanto, isso está tudo aqui. Também abordo o tema da rotina noturna, da qualidade do sono, e essa foi das partes que assim que mais me interessou. Então, as coisas que eu retirei e que guardei daqui e que estou a tentar aplicar ou melhorar é jantar o mais cedo possível. Eu gosto de jantar preferencialmente entre ali as 7h15 e 7h30, começar a jantar a essa hora, o mais tardar. Mas na realidade às vezes isso não acontece e eu começo a jantar se calhar às 8 e isso para mim já é bastante tarde. Então uma das coisas que eu quero melhorar e que tive ainda mais consciência com este livro foi que quero começar a jantar mais cedo, porque isso vai possibilitar que o meu corpo faça melhor a digestão, que eu possa ter uma noite mais descansada, portanto tudo benéfico. E outra das coisas que eu também retirei daí é que nós não devemos mudar os nossos horários. Por exemplo, e eu tenho tendência para fazer isso, por isso é que quero melhorar. Durante a semana eu tenho esse horário de acordar às 5h10, às 5h30. Mas durante o fim de semana, às vezes eu penso, vou descansar até querer. E se calhar esse até querer é até, sei lá, 6h30 da manhã. Porque, por exemplo, à sexta-feira nós gostamos de ver assim um filmezinho em família e acabo por me deitar um bocadinho mais tarde. E este um bocadinho mais tarde é tipo 10h30. Mas pronto, já altera ali a nossa rotina. Então, o que este livro tende a transmitir é que é importante mantermos a rotina, seja fim de semana, seja dias de semana. E eu fiz esta experiência durante pelo menos 2 semanas seguidas, sempre a fazer o mesmo horário. E notei que sim, que as coisas renderam muito mais, que depois eu estava muito mais eficaz aqui na cabeça, e só que depois, agora com isto do trabalho, e eu tenho tido muito trabalho, as coisas descontrolaram-se um bocado e não estou a conseguir fazer tudo da maneira como queria. Eu aconselho este livro a quem ainda está assim numa fase um bocadinho mais inicial de todo um processo e queira algumas guias, algumas orientações. Para quem já está assim um bocadinho mais à frente, é uma boa base de leitura. Conseguimos aqui sintetizar assim alguns pensamentos, mas não achei indispensável. Mas eu tenho aqui um livro que eu recomendo vivamente que se chama Hábitos Atómicos. Ele não é tão direcionado como o mudo de hábitos, mudo de vida, coisas tão específicas como a alimentação, o exercício físico, o sono, mas é um livro que fala muito sobre enraizar bons hábitos e conseguir terminar com maus hábitos. Eu já o recomendei bastante no Instagram, já o li 2 vezes. Eu comprei o ano passado, por altura do verão, e reli agora em 2021, foi a minha primeira leitura do ano, porque consegui ainda dissecar assim mais algumas coisas. Mas basicamente, como eu digo, este é um livro que depois nós podemos aplicar em todas as coisas da nossa vida, seja no trabalho, no exercício, na alimentação, na organização da casa. É uma coisa que, se vocês quiserem mesmo começar a criar novos hábitos, tem dicas práticas. Eu acho que a ideia geral é muito, não queiram fazer tudo de uma vez, vão mudando as coisas lentamente. Não pensemos assim, exercício físico, vou correr a maratona. Ok, sem nunca termos sequer dado 10 metros de corrida. Vamos começar por passos assim um bocadinho mais pequenos. Hoje vou calçar as minhas sapatilhas e andar 100 metros. E a gente pensa assim, 100 metros, mas 100 metros não é nada. Exatamente isso. Mas é um princípio, é nós começarmos a fazer alguma coisa. Então, hoje andamos 100 metros, amanhã andamos 200, e como é uma coisa tão fácil, vamos querer andar mais e mais e mais, até chegarmos assim àquilo que nos propusemos e à meta final. É abrir a cabeça e começar a mudar um bocadinho a mentalidade de que do tipo, isso é só uma coisa isolada, não adianta nada. Se pensarmos, vamos guardar 5 euros por mês. 5 euros, mas 5 euros não é nada. Ao final do ano são 60 euros que nós podemos usar, sei lá, para fazer uma coisa que nós gostamos. É terminar um bocadinho com a mentalidade do ou é 8 ou é 80, então o melhor é não fazermos nada.
Então eu vou só dizer como é que será a ideia-chave para criar um bom hábito. É torná-lo evidente, torná-lo atrativo, torná-lo fácil e torná-lo gratificante. E para acabar com o mau hábito será torná-lo invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. E tudo o que ele ensina aqui é dar dicas práticas em como é que nós podemos aplicar isso em todas as vertentes da nossa vida. Assim, se eu só pudesse optar por algum daqueles dois livros, e ainda que eles não sejam assim ligados, mas acabam um bocadinho por se complementar, eu começava sempre pelos Hábitos Atómicos. Eu vou partilhar aqui também um livro que eu li em 2013 e que foi um livro que me marcou bastante. Não é nenhuma história, mas é um livro que até é um bocado científico e técnico, mas que se chama Curar. E o título todo do livro é Curar o Stress, a Ansiedade, a Depressão sem medicamentos nem psicanálise. E ele foi escrito por um psiquiatra em que apresenta casos práticos e foi muito importante para mim. Foi a partir da leitura deste livro que eu comecei a resolver assim algumas coisas em mim e a conseguir identificar coisas que se passavam comigo, mas que eu não tinha nome para elas. E posso dizer que o livro apareceu na altura certa. Ele foi super barato, custou-me 7,5€. Eu ainda tenho aqui o preço, inclusive está na capa. E foi daqueles livros que se calhar vale 750€ para mim. E se a minha primeira dica é descobrir a motivação, a minha segunda dica se calhar é tentar descobrir alguma coisa que as inspire, livros assim mais se calhar de autoajuda ou didáticos. Eu sei que há pessoas que não gostam muito deste tipo de livros, mas eu acho que às vezes no nosso processo que são importantes e depois a partir daqui é começar a fazer tentativas erro. Então eu posso dizer que nos meus 40, quase 41 anos de existência, os meus primeiros 30 anos não foram seguramente os mais saudáveis em relação a hábitos, mas é daquelas coisas que nós podemos sempre mudar, não importa se tem 75 anos, se tem 80 anos, há sempre coisas que nós podemos melhorar. E se já chegaram a esta parte do vídeo assim só a ouvir-me sem eu fazer nada e aqui sentadinha, parabéns! Em relação à alimentação, eu vou deixar aqui assim algumas dicas e hábitos práticos que nós temos cá em casa, especialmente e em particular eu, e são coisas que são do senso comum e que nós sabemos o que é que devemos fazer, às vezes não queremos é ver. Atualmente a minha alimentação eu vejo como um todo. Tento não ser extremista, não é 8 nem 80, não é nem sempre nem nunca, é assim uma coisa de um bocadinho de tudo e de tudo um pouco. Mas há coisas que eu tento subir assim para o ranking e priorizar isso. É frutas, é legumes, muitas verduras, cereais integrais, proteína que tenha uma boa gordura, frutos secos, sementes, são essas coisas todas que eu tento trazer muito para a minha alimentação. E depois tenho assim consumos mais esporádicos, que é o consumo da carne, que vocês sabem, se me acompanham já há algum tempo, que eu como esporadicamente. Por exemplo, o consumo de bolos, se calhar eu faço, às vezes faço um bolo por semana, sim, mas outras vezes se calhar estou 3 semanas ou um mês sem fazer bolos. Então tento fazer assim mais ou menos aqui um equilíbrio e viver aquilo que tenho que viver. Se é um aniversário, eu não vou deixar de comer uma fatia de bolo, não é aquilo que me vai matar, mas eu tento depois que o resto das refeições sejam mais equilibradas possíveis. Tento também diminuir muito o consumo de alimentos processados, sempre que me é possível eu faço. E depois temos que saber escolher assim as nossas batalhas, aquilo que consideramos mais importante, aquilo que conseguimos adequar na nossa vida prática. Eu há coisas que faço já em mais quantidade, porque sei que posso congelar depois, dá uma boa refeição sem ter grande esforço e dá para aquelas alturas em que estamos assim mais atarefadas. Tento também ter os legumes já prontos no congelador. Sopa é uma coisa que não falta nesta casa, eu faço de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, faço sopa e é uma coisa que eu e o dia consumimos bastante. Tento o mais possível comer fruta, vegetais e legumes que sejam da época, porque para além de serem muito mais saborosos, são muito mais baratos e é uma coisa que é mais natural. Também tento diminuir o consumo de
gordura que não seja tão benéfica. Não consumo cafeína e o café foi uma daquelas coisas que eu fui largando e agora não consumo mesmo, mas porque eu sinto que não é benéfico para mim. Ele fica, ou faz com que eu fique assim mais ansiosa, toda a tremer, e então pensei que, apesar de eu gostar muito do sabor de café e de gostar do ritual de tirar um cafezinho, que me estava a fazer pior do que melhor. O consumo de bebidas alcoólicas também é uma coisa pontual. Se me apetecer beber um copo de vinho ou uma sangria no verão, bebo sem qualquer problema, mas não é uma coisa que eu faça diariamente, nem tampouco semanalmente. Por outro lado, sou grande adepta de infusões e todos os dias eu bebo a minha infusão, não é? Que normalmente nós tratamos por chá, mas a maior parte das coisas que nós bebemos são infusões. E água, eu bebo pelo menos 3,5 litros de água no inverno e bebo mais no verão, isto porque sempre fui assim, mas acredito que também é muito importante para a parte da hidratação e de manter os rins a funcionar corretamente. E se eu tivesse que dar um conselho sobre a mudança dos hábitos alimentares, é não queiram fazer tudo de uma vez. Isto porquê? Porque vocês pensam, a partir de hoje não vou comer isto e aquilo. E depois, quando vocês cedem à tentação pela primeira vez de um determinado alimento daquele grupo que escolheram, os restantes também, o vosso cérebro vai dizer, então se comeste este, também vais comer os outros. E aí é assim uma cadeia e chega-se ao fim de 5 dias e dizem, não, afinal, pronto, a dieta já foi para o espaço. Então, se todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou de mês a mês, vocês pensarem assim, vá, então este mês eu vou comer todos os dias 3 peças de fruta, vou diminuir o consumo de bolachas. São coisas que vocês vão depois incorporando na vossa vida, no vosso dia-a-dia, e que começa a ser fácil de fazer aquilo. É um hábito após o outro, mas que é uma coisa consistente e que vai ficar para a vida. Em resumo, o conselho é um passo de cada vez. Se derem preferência à qualidade, depois um posterior controle de calorias vai ser muito mais fácil. E de um modo muito resumido, estas são assim as minhas dicas da alimentação. Relativamente aqui ao exercício físico, é uma coisa que eu faço todos os dias e que eu tento ter muita consistência, mas eu não fui sempre assim. A minha relação com o exercício físico sempre foi péssima. Eu era uma boa aluna na escola, tinha 4, 5 e se chegava à educação física tinha um 3. E durante a minha vida de jovem adulta eu fiz ginásio, fiz hidroginástica, fiz aeróbica numa associação, mas eu acho que eu tinha aquele intuito de eu quero fazer atividade física porque quero perder calorias para assim conseguir controlar melhor o meu peso. Atualmente eu não tenho essa visão. Sinceramente não me interessa nada quantas calorias é que eu gasto aqui na máquina ou numa caminhada que faça. O meu intuito principal é ter saúde, é conseguir me mexer bem, conseguir correr atrás do Diego, e faz-me muito bem a nível mental, especialmente nisso. No último ano então, no confinamento, eu ainda me tornei mais regular no exercício. Agora, atualmente, faço quase todos os dias, ou durante um mês sou capaz de falhar 2 vezes, mas também não tenho aquela meta de tenho que fazer todos os dias como se fosse uma obrigação. Mas não, eu faço porque realmente me faz sentir bem. E para as pessoas que vão dizer eu não faço exercício físico porque não tenho tempo, pensem bem no que é que dizem, porque às vezes as pessoas dizem isso, mas têm tempo para estar no sofá, têm tempo para estar nas redes sociais e conseguem lá passar assim 1 hora, 2 horas, 3 horas e depois dizem que não têm tempo para fazer exercício. Não é bem não ter tempo, é uma questão de prioridade. Vocês têm que aprender a definir o que é que realmente é importante para vocês. Às vezes pode ser que o descanso seja uma coisa mais importante, mas acreditem que se mantiverem uma consistência no exercício, o facto dele libertar endorfinas e dar uma sensação assim de felicidade acaba por ser muito mais gratificante do que estar a passar redes sociais. E vocês sabem que eu faço preferencialmente elíptica, é uma coisa que está aqui em casa, que já foi mais do que rentabilizado, nós já temos a elíptica há quase 10 anos. Mas se não tiverem isso, há milhares de vídeos no YouTube, boas instrutoras,
Podem fazer caminhadas, que é uma coisa grátis, e então agora vai começar a primavera, está mesmo bom. Ou então, se não quiserem fazer nada disso, assumam a responsabilidade de dizer: eu não faço porque eu não quero fazer. E ok, também está tudo bem, mas se realmente querem melhorar este hábito, têm que ter um bocadinho de força de vontade, mas também de disciplina. E mais uma vez, se eu tivesse que dar um conselho, era escolham uma modalidade que vocês gostem. Ou então experimentem várias coisas e vejam aquilo que se identificam melhor. Até no inverno podem fazer uma coisa, no verão podem fazer outra coisa completamente diferente, mas desde que se mexam, isso é que é importante. Relativamente à qualidade do sono, é uma parte muito importante para mim e é talvez aquela que eu tenho mais dificuldade. Isto porque, apesar de eu adormecer relativamente fácil, eu sonho muito durante a noite. Então há noites que o sono acaba por não ser assim tão tranquilizador e relaxante. Mas eu tenho algumas rotinas já feitas. Eu tenho um vídeo sobre a rotina da noite, o que faço a seguir assim ao trabalho, que posso deixar linkado no card, que dá mais ou menos para vocês já terem uma percepção daquilo que eu costumo fazer. Tenho alguns rituais e o mais importante é manter a consistência do horário de deitar. Normalmente 9h15, 9h20 eu já estou aqui no quarto, para depois às 9h30 eu poder assim fechar por completo o estaminé e dormir. Cada pessoa tem as suas necessidades e eu tento dormir sempre pelo menos entre 7h30 e 8 horas. É aquilo que eu considero que é essencial para eu no dia seguinte estar bem disposta, estar ativa, estar desperta. E há rituais que eu já tenho que me ajudam a começar assim a acalmar o cérebro. Fazer um ritual do chá, uma noite tranquila, quiet night, ajuda sempre. Um bocadinho de melatonina que eu também uso em spray, a leitura de um livro, ter as horas certas, então tudo isso ajuda o meu cérebro a desligar e conseguir dormir um bocadinho mais descansada. E assim como eu tenho a hora de deitar, eu também tenho a hora de levantar. Então o meu cérebro até costuma ser certinho. Normalmente quando eu não ponho o despertador a tocar e se não estiver muito cansada, eu consigo acordar à mesma hora que o despertador tocaria. Relativamente ao autoconhecimento, eu vou explicar de um modo assim muito sucinto porque é que eu considero que é essencial para a criação de novos hábitos e reestruturação de hábitos menos bons. Tudo aquilo que eu faço hoje em dia é um reflexo de todos os aprendizados que eu tenho por trás. E sem dúvida que nós conhecermos a nós próprios, sabermos como é que vamos reagir quando somos colocados em determinada situação, conhecermos os nossos valores, sabermos aquilo que é importante para nós, não deixarmos que o que os outros pensam seja um desvio no caminho que queremos fazer. Isso tem uma importância enorme em todos os hábitos que queremos para a nossa vida. E isso também nos vai trazer motivação e, acima de tudo, disciplina, porque muito provavelmente a motivação aí em alguma parte vai falhar e é a disciplina que nos vai garantir que vamos continuar a perseguir os nossos objetivos e a cumprir todos os dias. E isto de cumprir todos os dias não é para ser levado no literal, porque todos nós falhamos e há dias que não apetece mesmo, que acaba por não acontecer por algum motivo, mas temos também que compreender que não devemos quebrar a cadeia muito tempo. Por exemplo, no livro dos Hábitos Atómicos, o autor aconselha a que não estejamos mais de 2 dias sem cumprir os objetivos a que nos tínhamos proposto. Isto porque acaba por quebrar assim um bocadinho a cadeia e depois não fazemos 1, 2, já não apetece fazer o terceiro e o quarto. Então, se calhar ao terceiro dia, se não nos apetece fazer, temos que nos forçar um bocadinho e isso é que acaba por ser a disciplina. Eu acho que este vídeo já deve estar enorme, mas eu espero que alguém pelo menos tenha chegado ao fim e que tenha sido proveitoso e que possa tirar assim alguma ideia prática para aplicar no seu dia a dia. Muito obrigada do coração por terem assistido a este vídeo e se gostaram, deixem o vosso like, o vosso comentário, considerem subscrever o canal e vemo-nos na próxima. Tchau!